primeira igreja presbiteriana em Petrolina. Uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. Assentemos, meus irmãos, agora com o pastor Iraquitã. Eu quero... Silvéria está aí, não está, Silvéria? É porque tem umas pessoazinhas amadas aqui que não esteve aqui no seminário. Rapidinho, só para te apresentar, por favor. A cultura da honra, né, minha irmã? Pode vir aqui, só para te apresentar. Algumas pessoazinhas amadas não eram obrigadas, elas não foram obrigadas a estarem aqui, até porque ainda... por razões legítimas, não podiam estar mesmo. Queridos, pastor Iraquitã e a sua esposa Silvéria. Pastor da IPB, presbiteriano. Um casal apaixonado pela obra missionária. Trabalha com a Juvep, que é uma agência missionária, sediada ali em João Pessoa, antiga. E também com a PMT, a nossa agência missionária transcultural. Nos abençoou aqui na quinta, nos abençoou na sexta, nos abençoou ontem, nos abençoará doravante logo mais às 18 horas. Pense que nós tiramos a pele do homem. Mais branquinho, meu. Deus te abençoe. Amamos vocês já, viu? Aprendemos a amar. Que o Senhor te abençoe, Silvéria. Boas-vindas para eles novamente aqui. É contigo, homem. É a igreja do Senhor. Então fale aí a palavra do Senhor. Muito bem, muito bem. Nós vamos continuar nessa perspectiva e nessa temática sobre igreja. A gente trabalhou esses dias aqui com os casais, olhando para a igreja como sendo uma comunidade. Uma comunidade. A igreja não é você. A igreja é a comunidade. Então, olhamos também para as famílias e pensamos aqui com os irmãos que a família também é uma comunidade. Se é uma comunidade de crentes, então é uma... Estão acordados ou estão aí? Ó? É uma igreja. Então, muitas vezes nós nos comportamos bem, somos amáveis, bondosos aqui nessa comunidade, mas quando eu chego na minha comunidade menor, nuclear, na minha família, eu perco toda a bondade, toda a mansidão, toda a ternura, porque a concepção eu não estou na igreja, ou então esqueceu que a igreja é lá e aqui não é mais igreja, aqui eu sou o que eu sou e você precisa me respeitar e você precisa entender o que eu sou e eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, pau que nasce torto, morre torto e até a cinza é torta, então me aguente. Mas quando a gente vem para a comunidade maior, aí se torna um pau bonitinho, arrumadinho e tal. Então a gente quer hoje não apenas caminhar nessa perspectiva da igreja como comunidade, mas da igreja que avança. Da igreja que avança. Quem esteve aqui conosco na quinta-feira, a gente terminou alertando e relembrando aos irmãos que a igreja, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. A igreja avança. No mês de agosto eu estava na Angola
e aí numa reunião com muitos pastores, dirigentes de agência, e eles preocupados com o avanço do islamismo que estava saindo do norte, que essa é a tendência nessas últimas décadas. O islamismo sai do norte da África, descendo para o sul da África. A Angola está mais ao sul, então há uma grande preocupação com esse avanço. E aí então a discussão lá era essa, aí o que é que a gente faz, e alguns pastores dizendo, nós precisamos nos proteger, precisamos edificar a igreja, precisamos ficar alertas, atentos. É verdade, irmãos, precisamos nos edificarmos, fortalecer o nosso conteúdo doutrinário, teológico, amém, graças a Deus. Mas a recomendação das Escrituras não é uma recomendação de medo, de acanhamento. Lá vem os islâmicos, meu Deus, vamos ficar na igreja, vamos estudar mais a palavra. Precisamos estudar mais a palavra, mas precisamos avançar na direção dos islâmicos, fazer o movimento ao contrário. Nós é que avançamos, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Fomos aqui já pastoreados, aí com o pastor, dando uma palavra de exortação, e encheu meu coração ali, viu, meu pastor? Muito obrigado, muito obrigado. Mas eu quero agora, nessa manhã, estimulá-los ao trabalho. Vamos trabalhar, vamos caminhar. Então, apresentando aí a minha família, aquela senhora loira bonita ali, né? Às vezes as pessoas olham para mim e eu estou no shopping, né? Às vezes arrumadinho, tal, com a loura do lado, é um jogador de futebol, né? Negro com a loura do lado é jogador de futebol, né? E é uma alegria também, porque é uma esperança para aqueles que são feiosos como eu. É possível você casar com uma mulher bonita, é possível, eu consegui. Aquela de óculos é minha filha mais nova, Carolzinha, está morando em Manaus, e ela é estudante de arquitetura, uma menina crente, graças a Deus. E essa de cá do cabelo vermelho é minha filha Catarina, ela é a mais velha, mora conosco em Recife. Ela é estudante de física e ela tinha uns 15, 16 anos mais ou menos, quando ela, talvez menos, não foi isso, era uns 14, 15 anos, quando ela chegou para mim e falou assim: pai, o senhor já percebeu que a maioria dos livros infanto-juvenis, eles são distópicos? Aí eu, claro filha, claro. Aí saí e fui para o Google, né? O que é que ela quis dizer com distópicos? A ideia de distopia é o oposto, é a oposição de utopia. A utopia sonha com o mundo perfeito e acredita no mundo perfeito e espera o mundo perfeito. Enquanto que o mundo distópico é aquele que diz assim, olha, não tem jeito, não tem esperança. O mundo de fato caminha para o caos. E quando eu olho não só os livros infantos juvenis daquela época, mas quando eu olho também os filmes, eu não sei se vocês já perceberam nos filmes de Netflix e aí nas séries, às vezes sai assim no cantinho dizendo distopia. São filmes que retratam a situação da nossa sociedade. Quando nós olhamos e vemos o comportamento dos nossos líderes e das sociedades e dos ajuntamentos sociais, eu não sei se os irmãos têm essa sensação, mas eu me sinto cada vez mais frustrado e mais sem esperança na perspectiva de termos um mundo melhor. Um mundo mais harmônico, um mundo mais fácil de se viver, um mundo mais justo. E aí eu estava ouvindo aqui, nós cantamos bondade, igualdade, o que mais? Fidelidade, a tua igreja te adora. Então, irmãos, percebam isso que nós estamos cantando, a tua igreja com bondade, misericórdia, fidelidade, não sei o que eu já esqueci, no meio de uma sociedade distópica. Eu não sei se vocês conseguem enxergar isso. Eu não sei se vocês conseguem enxergar. Vamos e se esforcem aí, façam aqui uma imagem mental
e olhem então ao redor assim, vejam essa loucura, vejam como a sociedade está sendo destruída, como a esperança está indo embora, como a verdade está indo embora, como as organizações, na perspectiva de um bom relacionamento, de justiça, aí fora estão indo embora, e é como se fosse uma grande ilha, ou uma pequena ilha, aonde pessoas se juntam em torno da bondade, da misericórdia, do acolhimento. Os irmãos conseguem enxergar isso? Se não conseguem enxergar isso, nós precisamos enxergar isso, porque essa é a proposta do Evangelho para a igreja. A igreja é lançada no meio da sociedade corrompida, nas trevas, para ser sal e luz. Tem um missiólogo chamado Roland Allen, ele era missionário na década de 20. Aí começou a escrever como missiólogo na década de 60, aí os escritos foram retornando agora nessas últimas décadas e chegou no Brasil aí há uns 10 anos atrás, mais ou menos. E sabe o que é que ele propõe? Ele propõe que a igreja primitiva cresceu num rumo do crescimento espontâneo. Crescimento espontâneo. Sabe o que é que significa? Nós estamos vivendo hoje o mundo do pragmatismo, né? O que é que dá certo? O que é que dá certo? Qual é a estratégia boa para ganhar dinheiro aqui em Petrolina? Eu quero a estratégia certa para ganhar dinheiro aqui em Petrolina. E muitas vezes as igrejas estão entrando nessa. Eu estou vendo um punhado de propaganda, não sei se o pastor já percebeu isso, na internet. Forma de crescimento da igreja, tal, temos aqui a melhor proposta de manter gente na igreja, a melhor proposta para manter os membros da sua igreja, tal, o que é que dá certo, e eu quero isso que dá certo. Enquanto nós estamos vivendo esse mundo pragmático daquilo que dá certo, Roland Allen propõe hoje, para a nossa igreja hoje, mesmo ele escrevendo naquela época, o crescimento espontâneo. Sabe qual é a ideia? A ideia é que a comunidade que estava fora da igreja olhava para a vida daquela comunidade, daquela sociedade, daquela pequena sociedade que girava em torno de Jesus e ficava tão admirado com o comportamento. Rapaz, olha como eles se amam, olha como eles se respeitam, olha como eles vivem. Enquanto a nossa sociedade está assim morrendo, eles estão falando sobre vida. Enquanto a sociedade está mergulhada na mentira, eles estão falando sobre a verdade. Eles tratam uns aos outros na verdade. Eles tratam uns aos outros com carinho, com bondade, com misericórdia, justiça, igualdade. Lembrei. E eles ficavam tão admirados com a vida daquela sociedade, daquele pequeno grupo, que dizia assim: eu quero participar disso, o que é que eu faço? E o evangelho era proclamado, era pregado. A igreja como sendo esse espaço. A igreja como sendo esse espaço. Isso alegra o meu coração. Alegra o meu coração, inclusive porque quando a gente olha o testemunho de alguns dos nossos irmãos, outros não são irmãos, que se dizem evangélicos e tal, você fica tão decepcionado que você passa a não acreditar na igreja. E eu quero estimular nessa manhã você a acreditar na igreja, porque isso aqui é um projeto de Deus. Se alguns estão destruindo essa imagem, ele vai prestar conta com o Senhor. Mas nós aqui, eu vou dar um aqui de participante dessa comunidade, viu, pastor? Nós aqui, da Igreja Presbiteriana de Petrolina, nós vamos fazer diferente. Nós vamos ser essa comunidade proposta por Jesus. Por Jesus. E é nessa perspectiva que eu quero, então, empurrá-los ao trabalho missionário. Quero empurrá-los ao trabalho missionário. E aí, então, nós vamos fazer da seguinte forma: plantio de igrejas. Plantio de igrejas. Como sendo o novo paradigma do trabalho missionário. O novo paradigma do trabalho missionário.
Tem alguns missiólogos que não gostam muito disso, não, mas eu continuo sendo teimoso dizer isso. Tem uma doutora aí que falando comigo, e aí ela disse assim: Iraque, você está dizendo que no passado não se plantava igreja? Eu disse: sim, doutora, plantava. Mas hoje há um novo paradigma, uma nova força que empurra o trabalho missionário, que é o plantio de igrejas. E não mais o evangelismo. Preste atenção, fica calmo. Deixa eu explicar direitinho para você não dizer aí que a igreja surge sem evangelização. A primeira coisa que eu quero ver com vocês: qual seria então a diferença entre evangelizar e plantar uma igreja? Me ajudem aí, para vocês não dormirem e eu também não dormir aqui. Evangelização e plantio de igreja. Exatamente. Evangelizar é você levar a palavra de Deus, a palavra do evangelho para as pessoas, de forma pontual. Eu vou ali na esquina e falo a respeito de Jesus, eu estou evangelizando. Amém, irmãos? Graças a Deus. E plantar a igreja, o que é? É um conjunto, é um processo. Então, enquanto evangelizar, eu vou e chego lá e comunico o evangelho e vou embora. No plantio de igrejas, eu vou, comunico o evangelho e trabalho no amadurecimento da comunidade que se converteu, organizo então a liderança e depois eu posso até construir um templo também, tal. Então, vejam bem, enquanto que a evangelização é pontual, o plantio de igreja é um processo. E aí eu digo que no século passado, a grande força do trabalho missionário era a evangelização. Todo mundo falava: vamos evangelizar, vamos alcançar as missões, as nações pela evangelização. E enquanto hoje todo mundo, pastor, acho que o senhor vai concordar comigo, todo mundo fala hoje em plantio de igreja. Vamos plantar igreja na cidade, vamos plantar igreja lá entre os quilombolas, entre os indígenas, vamos plantar igreja. Então, a pessoa já sai daqui pensando: eu vou plantar uma igreja, eu não vou só evangelizar. Vou contar uma historinha rápida aqui de missionário. Na década de 50, tinha uma mulher chamada Sophia Miller. Sophia Miller avançou por um rio chamado Rio Içana, lá no Amazonas, saindo da Colômbia e descendo, se juntando com o rio Alpés, e os dois se juntando formam um grande rio negro. Não sei se vocês vão lembrar da geografia aí do Brasil. Mas no Rio Içana, essa mulher, na década de 50, essa mulher sozinha evangelizou aquele rio todo, ao ponto da Igreja Católica dizer assim: esse é o rio dos crentes, vamos correr para o rio Alpés para tornar aquele ali o rio dos católicos. Aí encheu de capelinhas e tal, aquela história. E aí então, essa mulher era tão árdua, tão intensa no trabalho evangelístico, que ninguém, nenhum outro missionário conseguia acompanhar ela. Conseguia não, porque ela começava um trabalho aqui, aí no outro dia já acordava de madrugada, pegava a canoa, os indígenas iam remando para ela já ia para outra comunidade, pregava o evangelho lá. Como ela não era uma plantadora de igreja, ela era uma evangelista. Ela não discipulava, ela não formava liderança. A formação de liderança dela, sabe como é que era? Ela escrevia um manualzinho de como batizar, de como dirigir uma reunião, de como dirigir um culto, como fazer um casamento. Deixava lá, traduzia os cânticos e ia embora evangelizar outra etnia. O que é que aconteceu com essas igrejas que foram plantadas somente com a evangelização? Elas se tornaram sincréticas. O que são igrejas sincréticas? São igrejas que misturam o conhecimento popular, a religião popular, com o cristianismo que chegou. Aí faz aquela miscelânea, alguma coisa do tipo: quando uma criança está doente, ela leva para o pastor orar, e se a oração não funciona, ela faz o quê? Leva para o feiticeiro
O fajé é para poder benzer lá, jogar lá umas folhinhas, ou dar um chazinho rezado. Isso é sincretismo. Então, percebam, a evangelização, quando ela não é feita na sequência depois, o discipulado e o ensino das Escrituras, a tendência natural é a formação de sincretismo, ou então nominalismo. E eu vou explicar aqui o que é nominalismo. Tem uma comunidade que eu trabalho lá na Colômbia, que ela é nominal nessa perspectiva. 100% de crente. É uma comunidade que a gente diz que ela é nominalmente evangélica. Todos são crentes. Não entra bebida, teoricamente agora está entrando já uma maconhazinha, não entra bebida, mas maconhazinha entra, né? Mas todos são evangélicos. Mas se você perguntar para ele qual é a razão da sua fé, aí a coisa complica. Por exemplo, lá no Alto Rio Negro, aonde essa missionária passou evangelizando, quando pergunta para uns crentes que tem lá, boa parte deles vão responder o seguinte: por que você é crente? E ele responde: eu sou batizado numa igreja evangélica, frequento uma igreja evangélica e sou casado com uma mulher evangélica. Por isso que eu sou crente. Será que essa pergunta está certa ou está errada? Está certa ou errada? Se você silenciou porque está com vergonha, amém, graças a Deus. Mas se você silenciou porque ficou na dúvida, então eu queria reforçar para você que essa resposta está errada e queria relembrar você por que é que você é crente. Então vamos dar uma olhadinha rápida então no texto que a gente olhou na quinta-feira. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. Então, a partir do versículo 13, Jesus está em uma conversa com seus discípulos. E nessa conversa, Jesus pergunta aos seus discípulos o que é que as pessoas estão perguntando a respeito dele, ou estão falando, ou estão pensando a respeito dele. E aí, então, eu costumo brincar aqui e dizer assim: parece pergunta de blogueiro, não parece? Será que o pessoal está gostando, está achando legal? Será que eles estão curtindo o meu trabalho, né? Mas, na verdade, o que nós precisamos entender é esse processo de ensino que Jesus utilizava. Talvez seja a primeira lição aqui para nós, como desejosos de plantar a igreja ou de evangelizar. Às vezes nós chegamos com toda a postura de um reverendo presbiteriano, de paletó e gravata, e queremos ensinar, empurrar o evangelho ou as verdades do evangelho pela goela da pessoa. Mas percebam como é que Jesus ensinava, como é que Jesus proclamava as verdades do Evangelho. As verdades do Evangelho, ensinada por Jesus, era sempre estabelecida a partir dos relacionamentos. Jesus começava, então, sempre com uma conversa. Ele sempre procurava saber o que se passava no coração das pessoas. Jesus, ele não vinha apenas para impor, Jesus não veio para impor uma verdade, mas para revelar a verdade. E nós precisamos fazer a mesma coisa. Nós às vezes queremos impor a verdade, através de uma política de Estado, queremos impor a verdade bíblica.
Mas o que a palavra de Deus nos propõe é que nós possamos testemunhar, revelar a verdade. Então, o que Jesus faz aqui com seus discípulos é um processo de ensino. E aí ele pergunta: o que as pessoas, os homens, falam a respeito de mim? E aí então eles respondem: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. E versículo 15: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Meus irmãos, essa é a pergunta que vai definir no seu coração se de fato você é crente. Você não é crente porque você é batizado. Você não é crente porque você vem para a igreja dos crentes. Você não é crente porque você dá o dízimo. Você é crente se você fizer a confissão que Pedro fez. E qual foi a confissão que Pedro fez? Está aí no texto. Tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Essa é a confissão. Esse é o fundamento da nossa fé. Esse é o fundamento da igreja. Se vocês continuarem lendo, eu não vou ler mais o texto não, porque a gente trabalhou isso na quinta-feira. Mas se vocês continuarem o texto, vocês vão ver que Jesus diz assim: olha, é sobre essa confissão que eu fundamento a minha igreja, a minha comunidade. Ou seja, se nós estamos reunidos aqui porque aqui é um lugar muito agradável, porque o pastor é muito acolhedor, tal, e é coisa boa, mas isso não fundamenta a sua fé. Nós estamos reunidos aqui porque nós cremos quem é Jesus. Quem é Jesus? E sobre essa confissão nós fundamentamos a nossa fé, a nossa caminhada, a nossa vida, a nossa existência. Ou seja, se o pastor, me perdoe, pastor, está usando muito o seu exemplo, é porque eu acho o senhor muito joia, viu? Eu gosto muito. Se o pastor aqui está fazendo esse jogo de cena, vocês são amados, são carinhosos, tal, não sei o quê, vai ser simplesmente um ajuntamento de pessoas que gostam de um lugar bom, agradável, gostam de um bom líder, tal. Mas isso não é igreja. Isso só se torna igreja se o pastor está fazendo isso porque ele crê que Jesus é o Senhor dessa comunidade. E eu preciso zelar por essa comunidade. Estão percebendo, irmãos? Jesus é o centro de todas as atividades daquilo que nós chamamos de igreja. Precisa ser. Jesus precisa ser. Se você sai daqui, vai ajudar os pobres que estão lá do outro lado, que estão passando fome e tal, não sei o quê, isso é espiritismo. Mas se Jesus move esse movimento, isso é igreja. Percebem? Então, nós somos e existimos e fazemos porque tu és o Cristo, tu és o Salvador, tu és o Filho do Deus vivo. E logo abaixo ele fala ali sobre eclésia. E aí a gente falou rapidamente naquela quinta-feira, dizendo que a eclésia é uma palavra composta e uma partícula que dá a ideia de para fora, de sentido, né? Está dentro, mas vai para fora, com a junção de uma palavra, de um verbo kalel, que é chamado pelo nome. E aí então dá a ideia de chamados para fora. Aí você diz, o que é que isso significa? Aí vem aquela história de igreja missional e de igreja missionária. Vê só, eu acho isso massa, Eu não sei se os irmãos já ouviram falar muito, porque o pastor fala muito sobre isso aqui, de igreja missional. Igreja missional. É um termo relativamente novo. A ideia sempre se usava de igreja missionária.
Aí alguns teólogos e missiólogos começaram a pensar sobre esse trabalho missionário e começaram a pensar que a concepção de trabalho missionário estava equivocada na igreja. E, de fato, a igreja evangélica assumiu muito a concepção de trabalho missionário da igreja católica. O que era, então, ou qual é a concepção de trabalho da igreja católica para missões? A missão, o que é a missão? É aquele negócio que é longe. Não sei se vocês já ouviram falar da diocese missionária. Isso na igreja católica. Não tem, vocês já ouviram falar sobre isso? Diocese missionária? Sim ou não? Balança a cabeça, sim ou não? Diocese missionária é aquela congregaçãozinha que fica longe, lá no interior. E ela não tem a categoria de igreja. Ela é uma diocese, ela é uma igrejinha, uma congregação missionária lá. É um trabalho da igreja. Aí os teólogos e missiólogos começaram a pensar o seguinte: isso não está correto. Isso não, o trabalho missionário, ela não é um trabalho missionário fora da igreja. Mas o que as escrituras apontam é que a natureza, a identidade da igreja, ela é missionária. Então é a igreja que está lá. Não é um trabalho da igreja, é a igreja que está lá. É a igreja. Aí então a gente olha a etimologia da palavra. Chamados para fora. Chamados para fora. Ou seja, o Senhor Jesus nos escolheu, nos santificou, ou seja, nos separou dessa sociedade corrompida. Amém, irmãos? Graças a Deus, graças a Deus. Somos salvos, somos separados, não vamos mais para o inferno, não fazemos mais parte desses valores do mundo, dessa cultura do mundo. Amém, graças a Deus. E agora nós vamos ficar aqui reunidos, protegidos e com medo daquilo que está acontecendo lá de fora. Amém, irmãos? Não. Nós somos chamados, separados, mas somos chamados e separados para fora. Para fora. Ou seja, ele está dizendo que a igreja, ela é naturalmente missionária. A igreja é chamada, separada, ensinada e lançada de volta no meio das trevas. No meio das trevas. Eu vou falar um negócio aqui com muito cuidado. Muito cuidado. Em nome de Jesus, não fiquem com raiva de mim, aqueles que pensam desse jeito. Mas eu vou falar um negócio. Tem um movimento que é legítimo até certo ponto, que é o da homeschooling. Ele é legítimo, nós missionários usamos muito. O missionário está no meio do mato com os filhos. Ele precisa do homeschooling. Existem crianças que não podem ir para a escola porque têm problemas de enfermidade. Então se usa o homeschooling. Mas a concepção que está se estabelecendo é: nós precisamos nos afastar da sociedade, porque a sociedade está muito corrompida. Eu me assusto com isso. Eu não estou dizendo que é errado. Eu estou dizendo que eu me preocupo com isso. A igreja sair do meio da sociedade. Não foi isso que o Senhor Jesus fez. Não foi isso que o Senhor Jesus fez. Mesmo sendo Deus, Filipenses capítulo 2, não tomou por usurpação ser igual a Deus, pelo contrário, se esvaziou, tomando forma de servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, Jesus deixou a sua glória e veio se meter nesse meio aqui. O trabalho missionário de Jesus foi presencial. E nós queremos fazer um trabalho missionário eclesiástico. Vamos nos esconder aqui, quem quiser vir, venha.
porque eu não vou me misturar com essa turma aí fora, não. Não é essa a concepção bíblica. É chamado e lançado de volta nas trevas. Depois vocês podem olhar os textos. Dá uma lidazinha melhor no capítulo 17 de João, oração sacerdotal de Jesus. Vou lembrar só um versículo, para vocês terem ciência disso. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. É a igreja no meio das trevas. Vou citar outro texto. Capítulo 3 de Marcos. Quando Jesus faz o chamado aos discípulos, diz que tinha uma grande multidão, ele chamou para perto de si aqueles que ele mesmo quis e os enviou para pregar o evangelho. Estão percebendo? Chamados, aprende de Jesus, se fortalece em Jesus, ganha as características de Jesus, ganha a luz de Jesus, o sal de Jesus, e é lançado de volta para pregar as boas novas. A igreja missional é a igreja que entende que ela foi chamada para ser missionária. Missionária perto e missionária longe. Missionária aqui ao redor, nos seus vizinhos, e missionária também lá no meio dos índios do Nordeste. Afinal de contas, são 60, vou fazer minha propaganda aqui agora. Pastor, eu queria pelo menos uns 3 ou 4 casais dos bons. Não manda problemático, não. Esse pessoal problemático deixa aqui com o senhor. Mas me manda uns 3 ou 4 casais para a gente alcançar os indígenas do Nordeste. São mais de 60 etnias no Nordeste. A metade delas é o que nós chamamos de não engajadas, ou seja, são etnias que não têm nenhuma igreja, nenhuma agência mobilizada para alcançar aquela etnia. Aqui no Nordeste, sem a barreira linguística, com a cultura mais fácil de ser compreendida, então nós estamos atrasados nesse trabalho. Nós temos também os quilombolas, são mais de 2.000 comunidades quilombolas no Brasil, mais de 10.000 comunidades ribeirinhas também precisando de missionários. Então, bênção perto, afinal de contas seu vizinho precisa de Jesus, os colegas doutores do doutor Carlos precisam de Jesus, os ricos, os mais ricos dessa cidade precisam de Jesus, os colegas da universidade, da escola, precisam de Jesus. Vocês são missionários aonde vocês estão, mas existem aqueles que estão longe e que a igreja precisa lançá-los para alcançar aqueles que estão longe. E aí nós precisamos estar atentos ao chamado de Deus, ao chamado de Deus. Deixa eu passar aqui alguns slides só para aquecer o coração dos irmãos. Trabalho com indígenas e formação de liderança de indígenas. Esse autor, que eu falei logo no início, Roland Allen, ele fala também da necessidade de se utilizar os locais, os obreiros locais. Então, presta bem atenção. Tem um outro autor aí que diz o seguinte, que a igreja primitiva cresceu muito mais por causa do trabalho dos leigos do que necessariamente dos, ele chama até de profissionais, que seriam os apóstolos, ou seja, os missionários, aqueles que são preparados, tal, não sei o quê. Meus irmãos, muitas igrejas entre os indígenas estão sendo plantadas por aqueles irmãozinhos, simplesinhos, que não sabem muito a palavra, às vezes não sabem ler direito, tal, não sei o quê, vão lá pregar o evangelho de Jesus, e as pessoas se convertem, igrejas são plantadas ali. É claro que precisa, então, de treinamento, e é isso que a gente faz aí também. Isso aqui é uma escola que foi organizada lá na Colômbia. Essa escola foi organizada lá na Colômbia para preparar indígenas para plantar igrejas. E aí, então, tem uma família que começou um trabalho numa comunidade que detestava crentes.
não quer crente, então aí a gente mandou uma vez estagiários para lá, eles foram expulsos de lá, e o pessoal estava tudo bêbado, o pessoal saiu de noite na canoa, fugido mesmo. E uma família de indígenas que faz parte dessa escola, decidiram ir plantar uma igreja, ok. Então, eles decidiram plantar uma igreja numa comunidade lá no meio do mato, na Colômbia. E isso essa metodologia que eles usaram, a gente não ensina não, viu, pastor? Mas eu vou contar. Essa família saiu da aldeia deles e foi para essa aldeia que não gosta de crente. E aí foi em oração: Deus, nós precisamos fazer um trabalho evangelístico, um plantio de igreja nessa comunidade. E chegou lá para pedir autorização ao cacique, ao chefe da comunidade, para pregar o evangelho lá. Mas, humanamente, ele já sabia que era um não. Mas foi orando. Deus, quando chegou lá, a comunidade estava em festa. E festa de indígena na base do caxiri. É homem, mulher, criança, participa, todo mundo bêbado, tal, e etc. E ele chegou lá e disse: meu Deus do céu, o que é que eu faço? Aí ele disse que Deus falou para ele que ele deveria subir mesmo assim e ir atrás do cacique lá dentro, no meio da festa. E lá, assim que ele desceu da canoa, ele deixou a esposa, ele desceu da canoa e veio uma senhora com a cuia grande da bebida fermentada e deu para ele. Ele disse: pastor, eu tomei. E cheguei mais na frente, me deram de novo, eu tomei, pastor. E mais na frente, tomei. Mas, pastor, eu não fiquei embriagado. E nem me senti mal. Me senti mal assim do estômago. E quando eu cheguei na frente daquele cacique, ele estava lá na oca principal, com os tambores cheios de bebida fermentada. Ele já pegou também a cuia dele, passou e botou na minha frente, e eu tomei, pastor. E aí ele olhou para mim e disse: pois não, o que é que você quer? Ele disse: eu quero autorização do senhor para vir pregar o evangelho de Jesus aqui todo sábado. E aí o cacique disse assim: eu estou vendo que você é um dos nossos. E por causa disso eu vou permitir que você venha todo sábado vir pregar o evangelho aqui. Irmãos, em menos de um ano, a igrejinha se formou lá. Mais de 30 convertidos. Em menos de um ano, 9 batizados. Depois eu posso mostrar para vocês aí o vídeo desse homem falando, desse casal falando. E aqueles que quiserem ir comigo lá, vai ser massa, se alguém quiser ir comigo lá na Colômbia, para conhecer essa família. Aliás, e vale até a pena trazê-los aqui. Eu vou um desafio de trazer essa turma aqui para testemunhar da forma como essa turma trabalha. Indígenas, igrejas que são plantadas no meio da mata, no meio da floresta. Uma coisa linda. Muito bem, essa aqui é uma escola também, à noite, sem muita luz, é uma dificuldade grande, muriçoca pra caramba, irmãos, um inferno. Aqui, isso aqui é uma experiência fora do comum. A gente trabalhou numa comunidade no próximo de Manaus. Eu tenho até que horas, pastor? Desculpa. A gente trabalhou numa comunidade próximo de Manaus. A gente viajava 2 horas e meia de canoa, tal. E pregamos o evangelho lá nessa comunidade, no intuito de plantar uma igreja. 3 anos, e na perspectiva humana, nada aconteceu nesse grande sonho. Uma família se converteu, mas foi morar na cidade. Mas o nosso objetivo era plantar a igreja, e não apenas evangelizar. E aí, então, depois de 3 anos, a gente sai da comunidade, do trabalho, não vai mais,
E aí vem uma outra família, então, e passa mais 3 anos, e também trabalhando muito, e discipulando, ensinando, mas nada acontece na perspectiva humana. Para não dizer que nada aconteceu, um homem se converteu e foi batizado, e era o catequista da aldeia. E aí, então, essa família foi embora novamente, também foi embora. 10 anos depois, irmãos, 10 anos depois, esse catequista me liga e diz assim: pastor, passe aqui para o senhor ver um negócio. E foi exatamente coincidente que eu estava indo para a Colômbia e tinha que parar em Manaus. Aí peguei um barquinho e fui lá. Chego lá, uma igreja surgiu ali, irmãos. 30, 40 pessoas frequentando. Tive a alegria de batizar 2 pessoas, a esposa desse catequista e a mãe a mãe da esposa do catequista. Graças a Deus. Nessa noite, nós estávamos esperando o obreiro que deu o start do começo dessa igreja. Vejam só, o reverendo, teólogo, missiólogo, Iraquitã foi lá para plantar uma igreja. Não aconteceu absolutamente nada. Aí veio um obreirozinho, sem muito conhecimento, sem muita leitura, tal, passou por lá para evangelizar um primo, que era um cachaceiro da comunidade. O primo se converteu. Quando o primo se converteu, a comunidade disse: isso é coisa de Deus, Jesus é o Senhor. A igreja surge. E aí, nessa noite que a gente foi lá conhecer e batizar as pessoas, nós estávamos esperando esse obreiro. E aí o chefe da comunidade disse assim: seu Iraque, o senhor não vai pregar não, quem vai pregar é o obreiro lá. Eu disse: claro, meu irmão. E aí deu 7 horas, deu 8 horas, nada do obreiro aparecer. E aí ficou aquela agonia: pastor, o senhor prega? Eu disse: claro, meu irmão. Aí quando eu abri o texto, aí começou a gritaria lá atrás. Que índio, quando chora, chora mesmo, viu? Aí eu parei, fiquei ali esperando, e aí a gente já começou a escutar: acharam o corpo dele, acharam o corpo dele, acharam o corpo dele. Esse homem tinha sido morto por traficantes de madeira ou de drogas ali da região. Não só mataram, esquartejaram ele. E isso aqui em cima da mesinha é o corpo dele, todo esquartejado. E aí é o culto fúnebre. E a gente foi lá, pregou e falou a respeito do céu, da expectativa do céu, e que todos nós vamos para o céu. Foi um momento muito especial, não só pelo fato de a igreja ter nascido, não só pelo fato de eu ter batizado pessoas, mas também pelo fato de poder declarar e proclamar que Jesus é a esperança, que a morte não vence a vida. No Evangelho, a morte não vence a vida. Muito bem. Trabalho numa comunidade indígena aqui no Nordeste. Depois a gente pode falar mais. Aí eu queria aqui propor um conceito de igreja, ainda mais para aquecer seu coração, mas eu não sei se vai dar. Aqui dá para ler bem, né, irmãos? O reino é estabelecido no meio dos teus inimigos. Aliás, isso aqui é Lutero falando a respeito de igreja. Vejam só o que Lutero fala. O reino é estabelecido no meio dos teus inimigos, chamados para fora. O reino é estabelecido no meio dos teus inimigos. Quem não quiser se sujeitar a isso, não quer ter parte no reino de Cristo, mas quer viver um cercado de amigos, viver um mar de rosas, na companhia de gente piedosa, jamais de gente má. Ó blasfemadores e traidores de Cristo, se Cristo tivesse agido assim com vocês, quem teria sido salvo? Que palavra pesada de Lutero. Nós somos chamados para vivermos no meio de pessoas más.
para sermos sal e luz. Todos nós. Todos nós. Eita, tem um indígena lá na Colômbia que faz. Meus irmãos, olha só o que está dizendo Lutero. A igreja foi chamada para viver no meio das pessoas que não têm a Jesus, para serem sal e luz. Sal e luz. Aí eu vou fazer uma pergunta aqui. Quantos amigos não crentes você tem? Você participa da vida familiar daqueles que não são crentes? Ou você se escondeu só na vida da igreja eclesiástica? Os seus parentes e os seus amigos que não são crentes, quando tem um problema, uma angústia, um negócio, eles lhe procuram? Ou não procuram porque, não, ele é o crente, ele quer ser. Ou eles lhe procuram, não, vou procurar Iraque, porque talvez Iraque tenha uma palavra para mim. Vou procurar porque talvez ele possa orar pela minha família. Ou nós nos afastamos de tal forma desse mundo má, que as pessoas não têm mais acesso a nós. Nós somos chamados para sermos sal e luz no meio dos nossos familiares. Sal e luz aonde nós estamos trabalhando. Sal e luz aonde a gente está estudando. E sal e luz também no meio dos indígenas, dos quilombolas, dos africanos, ou sei lá, dos chineses, aonde Deus nos mandar. E aí Lutero faz essa questão: se Cristo tivesse agido como a gente gosta às vezes, ou termina agindo, não seríamos assim. Então, a gente faz uma proposta aqui de evangelização, de igreja, e aí então, igreja ela só nasce com a evangelização. Já estou resumindo aqui para a gente ir para casa almoçar. Já tem gente aí pensando no bode. Então, igreja só nasce com a evangelização, ou seja, com a proclamação do evangelho. Aí a pergunta é: e o que é o evangelho? Será que é o conjunto doutrinário da Igreja Presbiteriana do Brasil? Isso é o evangelho? Será que o evangelho é a bandeira da Igreja Presbiteriana do Brasil? Às vezes a gente pensa isso, bota o evangelho chegou agora naquela ilha. Por quê? Porque a Igreja Presbiteriana, a Assembleia de Deus chegou lá, a bandeira, a placa. Será que isso é o evangelho? Rapidamente abram aí Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. O que é o evangelho? E aí, então, pastor, só para eu poder me organizar, mais quanto tempinho? Maravilha, maravilha. Eu fecho, então, com esse conceito de evangelho. Quem é que pode ler aí com a voz forte, alta, aí para todo mundo ver? A partir do versículo 1. Peraí, tu vai continuar. Separado para o quê, irmãos? Para o evangelho. O evangelho que pertence a Deus. Continua, meu mano. Foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras. Maravilha. Deixa eu perguntar para os irmãos: quem é que foi prometido pelos profetas nas sagradas escrituras? Quem foi? Fala alto, forte. Jesus. Paulo foi separado para o evangelho, e esse evangelho foi aquele que foi prometido por Deus pelos profetas nas sagradas escrituras. Jesus. Continua, meu mano. Ele está falando de quem, irmãos? De Jesus. Continua, mano. Deus com poder, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dos mortos. Para não deixar dúvida.
para não deixar dúvidas, quem é o Evangelho? Jesus. Evangelizar é falar a respeito de quem, irmãos? De Jesus. Evangelizar não é falar da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu fui para uma reunião de casais semelhante a essa que a gente teve aqui. E aí o pastor disse, deixa eu dar uma palavrinha antes. E era evangelístico, a grande maioria não era crente, era para evangelizar o bairro. Ele conseguiu mobilizar de fato o bairro. Talvez tinha 10, 15% de crentes, e o resto tudo não crente. Ele passou 40 minutos antes de me passar a palavra, explicando o que era a Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós amamos a Igreja Presbiteriana do Brasil e cremos nela, mas, meus irmãos, isso não é o Evangelho. Isso não salva ninguém. O que salva é a pregação do Evangelho, e o Evangelho é Jesus. É Jesus. Quem é Jesus? Tu és o Filho do Deus Altíssimo, tu és o Salvador. Isso salva. Isso liberta. Não vou dizer que batiza também com o Espírito Santo, não, que isso aqui é uma igreja presbiteriana, pastor. Mas isso salva. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a mensagem de salvação. O Evangelho é Jesus. Quem é Jesus? O que Ele faz por nós? Derramou seu sangue, partiu sua carne, para que a gente tivesse salvação. E ontem a gente estava vendo, salvação de quê? Só da morte? Da morte, sim, graças a Deus, nós fomos salvos. Se morrermos hoje, amém, graças a Deus. Mas nós estamos sendo salvos, estamos sendo santificados, estamos melhorando, sendo mais parecidos com Jesus. Eu era um pai impaciente, agora eu sou um pai mais parecido com Jesus. Olha a salvação aí. Ah, mas eu batia na minha esposa. Não bato mais, porque agora eu estou mais parecido com Jesus. Estou sendo salvo por Jesus. Ah, eu fazia, pintava, não sei o quê. Não faço mais, porque eu estou sendo parecido com quem? Com Jesus. Olha Jesus salvando as nossas vidas aqui. E serei salvo, porque vai ter um dia que Ele vai nos levar para si, vai nos tomar para si. Estaremos com Ele para todo sempre. Todo sempre. Irmãos, Ele vai enxugar dos seus olhos toda a lágrima. Os irmãos jubilam no coração com isso. Assim arde no coração. Meu Deus, teve um dia que eu saí correndo na rua, feito um doido. Quando eu pensei, quando eu lembrei que eu não seria mais atormentado pelas minhas tentações, que eu não seria mais atormentado pelos meus medos, pelas minhas angústias, que eu não precisaria mais ficar me policiando assim, tira esses olhos daí, bota os olhos para lá, olha, cuidado que lá vem uma mulher bonita ali, então não sei o quê. Que terror, irmãos! Um dia tudo isso vai passar, estaremos para sempre com Ele. E quem é que faz isso? O Evangelho, só o Evangelho, só o Evangelho. Você pode ter um ajuntamento aí de pessoas com a placa de igreja evangélica, e aí tem muita autoajuda, tem muito serviço social, muita coisas boas, que auxiliam, são ferramentas, tal, não sei o quê, mas não é igreja. A igreja, ela é centrada na pessoa de Jesus. Precisamos proclamar a Jesus. A Jesus. A gente gosta muito de dizer assim, Deus te abençoe, né, para um incrédulo, né? Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Todo espírita fala isso. Deus te abençoe, todo católico fala, Deus te abençoe. Mas nós precisamos falar a respeito de Jesus que morreu, ressuscitou e há de vir buscar-nos para morarmos com Ele para sempre. Isso é o Evangelho. Isso precisa ser proclamado para o seu vizinho, para o seu parente e para aqueles que estão longe também. Amém, irmãos? Graças a Deus. Meu pastor,
Já tem microfone, né? Homem de Deus precioso, Deus seja louvado, um abraço. Silvéria, chega aqui de novo, por favor, minha querida. É um chama-chama do pastor, né, Silvéria? Mas é assim. Chega aqui. Como é bom, como é bom. Deus continua amando esta amada igreja, trazendo pessoas abençoadas para nos abençoar. Eu quero pedir aos presbíteros em exercício que se aproximem aqui. Vamos orar por esse casal. Que coisa linda. E os 4 casais aí que quiserem trabalhar com os povos menos evangelizados no Nordeste aqui, pode? Cheguem. Ah, é? Vamos orar por eles aqui, queridos. E quero dizer para ele que a gente vai sentar, fazer feedback. É isso mesmo, esta igreja está caminhando nesse sentido, guerreiro. Nesse sentido. Vamos orar por eles. Os presbíteros em disponibilidade, por favor, cultura da honra para com os senhores também, se aproximem. Por favor. Uma coisa eu sei, jamais os senhores se sentiram ou vão se sentir inúteis aqui. Presbíteros sempre, ainda que em indisponibilidade. Ah, pastor Abraão está ali, chega aqui, santo de Deus, é verdade. Pastor Renato, chega aqui, homem. Vamos orar por esse casal amado que nos abençoou e nos abençoará à noite, hein? Gostoso ouvi-lo, que maravilha ouvi-los. Os apontamentos dos céus para nós, precisamos relembrar sempre. Todos aqui? Deus e Pai do nosso Supremo Senhor e grandioso Salvador Jesus Cristo, muitíssimo obrigado. A semelhança de Atos 13, que o Senhor separou ali Paulo e Barnabé para uma obra específica, o Senhor continua fazendo isso nos nossos dias. Este casal pastoral de missionários é mais um exemplo de que o mesmo Espírito Santo que separou Paulo e Barnabé, ele continua separando servos e servas do Senhor em pleno século 21 para obras específicas. Não é um trabalho à parte da igreja, é a igreja indo com eles, é a igreja se fazendo presente lá onde eles se fazem presente. Ajuda-nos, ó Pai, que esta primeira igreja presbiteriana Petrolina, que ela prossiga e que ela se engaje mais e mais nessa santa obra, na sua missionalidade, também no seu trabalho missionário. Nos ajuda, abençoa teus servos, Silvéria, seus filhos, e que eles possam contar sempre conosco. É no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que oramos. Amém. Deus te abençoe, guerreiro. Aniversariantes do dia, a cultura da honra, nós celebramos a vida, não é? Segura um pouquinho aí, já vamos liberar vocês. Nós temos um garoto aqui precioso, que no dia de hoje está completando o ano, Azaf. É o teu, né? É. Azaf. E temos também o nosso superintendente, o diácono Luciano, ele me mantém sempre atualizado. Cadê o diácono Luciano? Tu és uma bênção, guerreiro. Querida Esté, no dia, aliás, antes Maria, Lara, Madalena, chegou a sua vez, hein? No dia, isso. Beleza, guerreiro, ótimo. No dia 10/11, não é? E também Esté, Vilas Boas, dia 11/11. Esté, está aí, meu amorzinho? Quando eu falo meu amorzinho, é expressão pastoral. Ela não está. Vamos orar por eles. Parabéns. A noite vai estar aqui, né? Não vai faltar primeiro porque é dia do Senhor. Mas também, já sabe, né? Diácono Luciano, nosso superintendente que faz um trabalho com maestria, por favor, ore por eles. Essas 3 ovelhas preciosas, Azaf, Esté e Maria Lara Madalena. Oremos, irmãos.
Deus gracioso, te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é o Deus bendito, é o Senhor que se revelou a cada um de nós através do Evangelho, e te louvamos de modo especial nessa noite pela vida dos teus filhos que fazem mais um ano de aniversário, Pai. Obrigado pela vida de cada um deles, abençoa, Deus, sua caminhada, dá a eles um coração grato, a cada um, do mais novo ao que está mais avançado na idade. Assim como nós tenhamos o coração grato ao Senhor, recordando as coisas boas e os desafios que o Senhor mesmo nos ajudou a superar dia após dia. Que sejam dias longos na Tua presença, a serviço do Senhor, sendo também ferramenta do Senhor na proclamação do Teu reino, dando testemunho de Sua vida. E que toda a sua família seja abençoada pela Sua presença, assim como nós, Igreja do Senhor, no nome de Cristo, ó Pai. Amém. Amém. Deus seja louvado. Queridos, prestem bem atenção também nessa projeção aí, a próxima projeção, em o nome do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. No dia 16 de dezembro, vocês perceberam aí a mudança na nomenclatura, não é? Um musical. Musical é CCVI, é culto do cotidiano da vida da igreja, não é o CCR. Então, por isso que isso é legítimo. Então, musical, vai ser lindo, musical infantil, dia 16 de dezembro. Também teremos eleição para a nova diretoria da nossa SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina, dia 17/11, às 19h30, aqui no nosso espaço. Todas as mulheres já estão cientes disso. O próximo... Isso, dia 10, reunião pedagógica do DI, Departamento Infantil, ou Ministério Infantil. Eu gostaria até de estar presente, mas eu já expliquei para a querida Wanda, nossa diretora, que eu já tinha um compromisso feito antes, na sexta-feira, dia 10, e eu não vou poder mais remarcar, porque eu já remarquei em virtude do seminário. Mas será uma bênção, nós confiamos no trabalho que ela faz. Deus colocou esse bordão nas mãos dela. Cabe a mim apenas apoiá-la como docente e assim também o colégio pastoral. Tá bom, Wanda? Estás aí, Wanda? Está lá na batalha dela. Sexta-feira, essa reunião aí pedagógica. Queridos, sábado próximo, Ministério Zaqueu, Minha Cidade para Cristo, vamos para o Bebedouro, projeto Bebedouro, dia 11 de novembro, às 19 horas. Agora preste bem atenção. Daqui até o projeto Bebedouro, sentido Recife, ou melhor, sentido Lagoa Grande, é Recife também, não é? É mais ou menos 50 minutos, não é? São mais ou menos 50 minutos. Então precisamos sair daqui às 18 horas em ponto. Quem já conhece já pode ir direto, fale com o presbítero Aldo. Quem não conhece, então combine os irmãos aí para sair daqui. Agora preste bem atenção. 18 horas, na cultura, eu sei que nós somos brasileiros, então não vou usar a cultura britânica não, na cultura coreana. Eu tenho um amigo, o pastor Husson Kim, e uma vez ele resolveu dar relógio de presente para todos os pastores. Sério? De um presbitério que eu fazia parte. E você sabe por que ele deu relógio a todos os pastores? Ele deu didaticamente relógio a todos os pastores. Sabe por quê, guerreiro? Já sabe, né? Porque ou culturazinha é essa do atraso, não é? Então, carinhosamente, às 18 horas, sábado aqui, porque o trabalho se iniciará lá. É um trabalho... Olha, queridos, cada um que recebeu o seu bordão, Ministério de Canto, faça a sua parte. Todo mundo envolvido nessa obra, viu? Sonoplastia, por favor, horário, para quando começar às 19 horas já está prontinho lá. E vai ser um trabalho em parceria com o nosso DI e a nossa SAF. Vão entregar presentes lá para as crianças. Já que vão entregar presente para as crianças, o que foi aqui, o que nós conseguimos, aí as irmãs também vão aproveitar e anunciar o Evangelho para as crianças. Ok? Próximo, para a gente encerrar de vez. Hoje teremos uma cantina. Cantina deliciosa, coxinhas, bolo de chocolate, pastéis. O valor é 8,2. Grátis um copo de refrigerante, ok? Realizado pela nossa SAF. Então você vai sair e vai comer uma coxinha. Claro que é muito mais do que uma coxinha, é comer na companhia de alguém agradável. Janai?
Enem, é isso aí, Janai, jovens fazendo o Enem. Orem por eles, hoje e também no próximo domingo. Beleza? Tudo tranquilo? Às 18 horas nós estaremos aqui para o CCR. Estamos encerrando o CCVI, o culto do cotidiano da vida da igreja. Por isso que a gente faz isso aqui, ó. A gente brinca um pouco mais, porque aqui não é CCR, é CCVI. E também teremos a ministração da ceia do Senhor às 18 horas. É o primeiro domingo do mês. A ceia do Senhor. Tranquilo aí, Sônia? Maravilha. Muita gente aqui já sabe quem é você, não é já, Sônia? Já. Fica de pé então, Sônia. Eu já apresentei você aqui, mas dá uma olhadinha novamente. Isso. Por que eu estou fazendo isso com a Sônia? Porque nós temos dito que somos uma igreja para frequentar. Pois é. Nós temos nomes, rosto, endereço, família, problemas. Choramos, nos entristecemos. Somos família de Deus. Fiquemos de pé. Domingo teremos eleição para diaconato. Aqueles que já indicaram, o prazo já encerrou, agora é com o conselho. Existe a possibilidade do conselho indicar outros nomes. E vamos chamar os candidatos para terça-feira. Terça-feira, reunião do Colégio Pastoral para Sabatina, 2 candidatos. Ok? E no dia 12, vai ser bem objetivo também aqui. Teremos separação de classes. Eu vou suspender a minha pastoral para ganharmos tempo, guerreiro. Tu vais conduzir aí. E aí, quando todo mundo voltar, a gente faz a assembleia bem objetiva. Ninguém vai sair daqui exaustado, não. O bom senso diz que não há nenhum problema que eu suspenda a minha pastoral e ganharemos tempo com isso. E um outro aviso aqui, carinhosamente, quando a gente encerrar aqui, o vocal vai fazer um ensaio aqui. Aí eles precisam de um certo nível de silêncio. Como o sol está escaldando, pode ir para os corredores ali. Eu peço aos diáconos que abram as salas também do espaço aqui, porque ficar também no sol não dá, tá bom? O vocal precisa ensaiar, mas também não vamos deixar vocês ali se queimando ali. Tem um corredor, tem água geladinha, as salas, pode ligar o ar-condicionado se for preciso. Senhor, muito obrigado. Abençoados tremendamente mais uma vez. Recebemos apontamentos do alto, encorajamentos, direcionamentos. Como é bom, Senhor. Como é bom ouvir a Tua voz. Como é bom ouvir a Tua voz. Abençoa o nosso almoço. Prepara-nos para o nosso próximo CCR. O nosso CCR às 18 horas. O culto comunitário com os ritos que o Senhor estabeleceu. É no nome do dono da igreja. E como foi muitas vezes repetido aqui, temos dito isso aqui muitas vezes, só é igreja se for em Cristo, com Cristo e para a glória de Cristo. Como bem recapitulou nesta manhã o muito amado servo do Senhor, reverendo Iraquitã. Pois é no nome dele, Jesus Cristo, que oramos. Amém. Vocal de Deus.